Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no curso Ícone, o curso que mais aprova no Brasil. Na aula passada, nós estávamos falando de direitos políticos e vamos continuar falando de direitos políticos. Falamos na aula passada dos direitos ativos, dos direitos passivos e hoje nós vamos começar falando das restrições aportadas ao exercício dos direitos políticos ativos e passivos. A Constituição Federal trata desse tema logo no artigo 15. No artigo 15, a Constituição Federal diz: é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará em determinados casos, e elenca 5 casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Então, eu chamo a atenção de você, candidato que aqui nos escuta e nos assiste, para o fato de que, se o examinador, na sua prova, lhe perguntar, escuta, é permitida a cassação dos direitos políticos, você vai ter que responder, não, não é permitida, é vedada a cassação dos direitos políticos. Vou escrever aqui para os senhores gravarem muito bem isso aí. Olhem só. Cassação, escreva aí cassação. Cassação com 2 S, né, minha gente? Pelo amor de Deus, quem escrever cassação sem 2 S aqui, eu vou caçar a pretensão desse sujeito que quer se candidatar a algum cargo público, à OAB, ao que for. Cassação com 2 S. Cassação, mesmo com 2 S, é vedada no direito brasileiro. Não existe cassação de direitos políticos. Existe o que então, André? Existe a perda ou a suspensão. Qual a diferença da perda ou da suspensão? Ambas são hipóteses de restrição ao exercício dos direitos políticos. A diferença está no fato de que a perda se processa em caráter definitivo, ao passo que a suspensão... Ah, já sei, André, a suspensão é aquilo que eu tomei na 5ª série, quando eu pus uma bomba lá no banheiro e explodi a privada. Corintiano, não é isso, né? Corintiano que faz isso, só pode. Suspensão, meu filho, é a restrição provisória ou temporária dos direitos políticos. A diferença entre perda e suspensão está nisso. Essa é definitiva, perdeu, acabou, não tem restabelecida nunca mais a cidadania política. E a suspensão dos direitos políticos, ela é sempre temporária. É sempre temporária. Ou seja, cessada a condição suspensiva, a pessoa tem restabelecida a plenitude da sua cidadania. Então vejam, senhores, a Constituição Federal, lá no artigo 15, gravem aí, depois busquem a sua Constituição, artigo 15. Lá no artigo 15, a Constituição vai elencar 5 causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. E nós vamos classificar aqui. A primeira dessas causas diz respeito ao cancelamento da naturalização. Essa é uma hipótese de perda. Essa é uma hipótese de perda, não suspensão, de perda. Vejam, senhores, nós já vimos que no Brasil nós vamos conceber os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Os brasileiros naturalizados, que geralmente eram estrangeiros, eles podem ter, depois da sua naturalização, o respectivo registro de naturalização cancelado. Mas em que caso? No caso que nós já estudamos, no caso em que a Constituição permite. A Constituição diz que perderá a nacionalidade brasileira o estrangeiro ou brasileiro naturalizado que tiver cancelado seu registro em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, conforme decidido em sentença transitada em julgado. Então vejam que esta aqui é uma hipótese de perda judicial. Por quê? O cancelamento da naturalização depende de sentença transitada em julgado e depende também da prática pelo brasileiro naturalizado de uma atividade nociva ao interesse nacional. Veja, o estrangeiro que vem para o Brasil, aqui reside, se naturaliza brasileiro, passado algum tempo, tem a brilhante ideia de colocar uma bomba no Congresso Nacional e mandar todos os parlamentares para os ares, na concepção de vocês, ele praticou uma atividade salutar ou nociva ao interesse nacional? Por favor, gente?